Entramos na Terceira Guerra Mundial? Bom, atualizações da guerra Israel, Irã e agora Estados Unidos, porque sim, depois do ataque de ontem, os Estados Unidos entrou na guerra. Ignore a minha cara de sono, porque a noite foi punk. Para quem tá meio perdido no rolê, os Estados Unidos fez um grande ataque ao Irã ontem, um ataque utilizando bombardeios B-2, que são aqueles que carregam aquelas super bombas, né? Que é a GBU-57, que é uma bomba enorme. Se eu errei o nome da bomba, acho que eu errei o nome da bomba, mas tá tranquilo, gente, é o sono. Mas o importante é, eles atacaram as centrais nucleares iranianas, inclusive Fordo, que é aquela que fica 100 metros abaixo da terra. Na hora do ataque a gente não tinha informação suficiente, a gente não tem ainda imagens suficientes, mas o fato é que o próprio Irã assumiu esse ataque e aí a gente teve uma nova escalada desse conflito. As informações que a gente tem é que as instalações em si não foram destruídas totalmente e o Irã já tinha esvaziado boa parte de Fordo, então não teve danos significativos. Importante ressaltar que tanto a agência iraniana de energia nuclear como a agência da Arábia Saudita de energia nuclear estão monitorando a região para saber se há radioatividade. Primeira coisa que eu preciso deixar bem claro é crime de guerra atacar instalações nucleares, ok? E eu tô falando isso bem sério porque ano passado, quando a Rússia começou um confronto perto da maior usina nuclear da Europa, que fica na Ucrânia, o mundo deu uma surtada. Hoje, a gente está vendo o mundo meio que permitindo o que o Trump está fazendo, então isso é muito sério. Com esse ataque, os Estados Unidos entram formalmente na guerra. Não existe ataque preventivo, não existe esse dispositivo no direito internacional, apesar do Trump ter rasgado o direito internacional. Não existe essa história de eu acho que eu ia ser atacado e ataquei. Não existe essa história assim, ataquei lá para ajudar meu amiguinho. Isso não existe, só no mundo Trump. Então, os Estados Unidos estão na guerra. Os Estados Unidos estão na guerra, os Estados Unidos pode ser atacado pelo Irã. Obviamente, o território americano em si, né, que a gente está falando dos Estados Unidos, na América do Norte, não deve ser atacado pelo Irã, porque não existe nem tecnologia, no caso, para eles para isso. Mas as bases americanas na região do Oriente Médio podem ser atacadas. Além disso, teve ataques fortes, porque todo mundo focado tanto nesse caos, né, do ataque ao Irã, que ninguém prestou muita atenção ao que aconteceu em Tel Aviv. Teve ataques fortíssimos essa noite em Tel Aviv, com destruição ampla, tá? Ataques do Irã a Israel. E a tendência é que esses ataques aumentem. A comunidade internacional ficou muito chocada, as pessoas ficaram muito sem saber exatamente o que dizer depois do ataque, porque uma coisa são as bravatas do Trump, outra coisa é ele fazer isso, mas já começa a pipocar declarações, não tem ninguém apoiando, tá? Inclusive o ministro das Relações Exteriores do Irã, que estava na Turquia, num grande evento, né, muçulmano, político, né, dos países muçulmanos, vai agora para a Rússia e ele tem amanhã, dia 23 de junho, um encontro diretamente com Putin. A oposição francesa, por exemplo, né, que é representada pela França insubmissa, deixou bem claro que Netanyahu e o Trump estão colapsando as regras internacionais e estão levando o mundo a um colapso. Para a gente entender a dimensão do que foi esse ataque, em termos tanto legais como em termos mesmo de guerra, é como se você pegasse toda a ordem mundial que foi criada após a Segunda Guerra Mundial para impedir um colapso mundial e rasgasse. E quem rasgou, acabou de finalizar o rasgo, né, a destruição dessa ordem internacional, foi o Donald Trump ontem, quando atacou o Irã. Provavelmente tem muita gente que tá vendo esse vídeo falando assim, mas eu tenho que atacar mesmo, tem que acabar mesmo. Gente, olha só, quem fala isso é uma demonstração de grande ignorância, porque a gente não pode normalizar que países ataquem outros sem nenhuma justificativa. Justificativa é você ter sido atacado anteriormente. Israel começou uma guerra com o Irã, Estados Unidos entrou nessa guerra e tem o porquê isso aí. Quando Israel entrou na guerra com o Irã, Israel tinha certeza absoluta que o poder bélico do Irã era extremamente limitado e que eles não conseguiriam fazer uma retaliação. Mas a realidade ficou completamente diferente. Não só o Irã estava fazendo retaliação, como o Irã estava resistindo a Israel. Porque a estratégia desde o início era, enquanto os Estados Unidos fazia lá a negociação, né, da discussão do projeto nuclear iraniano, nas vias diplomáticas, o Israel chegou e atacou o Irã para obrigar o Irã a aceitar a negociação americana. Não deu certo, o Irã começou a retalhar e a situação israelense começou a ficar muito séria economicamente e também em termos bélicos. Israel sabe que não consegue segurar uma guerra longa. Então, foi lá o Trump, vamos finalizar isso. E jogou as bombas. Finalizou? Não. Criou um colapso mundial, um colapso internacional. Não finalizou o projeto nuclear iraniano. Colocou os Estados Unidos numa guerra que o americano não quer, porque de acordo com pesquisas, 70% dos americanos não querem que os Estados Unidos entrem na guerra entre Irã e Israel. Além disso, não houve permissão do Congresso americano para entrar nessa guerra, porque os Estados Unidos não estavam sendo atacados, não estava numa situação de emergência. Você deve ter ouvido algum doidinho aí falando assim, não, mas existe um dispositivo na Constituição americana que permite só se os Estados Unidos for atacado.
diretamente, ficaram numa situação de vulnerabilidade. Os Estados Unidos não foi atacado, então os Estados Unidos cometeu uma ilegalidade ao entrar nessa guerra, de acordo com a Constituição americana. E já tem senador e deputado americano entrando com processo de impeachment lá. Acho que não vai dar em nada, porque eu acho que os Estados Unidos tá batendo muita cabeça pro líderzinho totalitário deles. Mas, continuando, o fato é que esse ataque inaugura uma nova situação no mundo, uma situação muito séria, onde qualquer país pode atacar outro. A gente teve algumas falas pontuais, uma coisa interessante foi o Paquistão, que ontem até vídeo aqui, estava falando que estava indicando o Trump para o Prêmio Nobel da Paz e agora está falando que o Trump fez crime de guerra. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes estão muito preocupados. Eles ficam muito próximos do Irã, muito preocupados com a escalada dessa guerra. E também, no lado do leste europeu, a gente tem a Rússia que acabou de fazer um pronunciamento dizendo que os Estados Unidos cometeu um crime de guerra gravíssimo e que não se pode atacar usinas nucleares nem instalações nucleares. Mas me chamou a atenção a fala do Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores, que ele falou assim, se cada um começar que pode se autodefender de qualquer jeito, em qualquer situação, sem nenhuma justificativa, a gente vai ter o colapso total internacional. Isso foi uma fala do Lavrov agora de manhã. Uma das falas mais contundentes aqui da América Latina foi do Boric, presidente do Chile, que acusou os Estados Unidos de crime de guerra, crime contra a humanidade, mostrou que dentro do direito internacional não pode atacar instalações nucleares por motivos óbvios. Parte da Europa ainda está naquele papo de, não, o Irã tem que aceitar negociar. A realidade é o seguinte, quem, em sã consciência, qualquer país do mundo, vai sentar para negociar agora com os Estados Unidos? Porque se os Estados Unidos dá uma rasteira no Irã, falando que está negociando lá o fim do projeto nuclear ou base do projeto nuclear iraniano e coordenando ao mesmo tempo um ataque de Israel contra o Irã. Se os Estados Unidos têm uma liderança como Trump, que não tem respeito por absolutamente nada e que não segue nenhuma regra internacional, ninguém mais vai sentar para negociar nada com os Estados Unidos porque ele perdeu completamente a credibilidade no meio internacional. Até o momento que esse vídeo foi feito, a China não tinha feito uma fala muito pontual, então tem que observar, porque normalmente quando a China fica muito tempo quieta é porque ela vai vir com uma voadora. Lembrando que a China tem interesse no fim dessa guerra, mas também esse ataque do Trump ao Irã vai muito além do ataque do Trump ao Irã. Esse ataque do Trump, dos Estados Unidos ao Irã, é um alerta para todo o sul global e também para países que batem de frente com os Estados Unidos. Porque o Trump ele quis utilizar esse ataque para simplesmente chegar e falar assim, olha, ou segue o que eu digo, ou segue o que eu mando, ou vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu com o Irã. Agora a gente tem que observar os próximos passos dessa situação. A gente está num processo de escalada violenta e muita gente tem perguntado assim, podemos entrar numa terceira guerra mundial? Podemos entrar na terceira guerra mundial? E às vezes eu vejo gente respondendo que não. Pode, gente, olha só. Quando a gente fala de terceira guerra mundial, a gente fala de uma situação de colapso sistêmico em várias áreas do mundo, onde as regras internacionais param de ser seguidas, onde a lei do mais forte vigora, onde o objetivo é você vencer pela força. Nesse momento, a gente tem uma situação onde Israel e Estados Unidos têm um plano de dominação total e submissão do Oriente Médio e pela força. Então, você tem uma escalada do conflito. Então, você tem um caminho, você está num caminho para, sim, uma guerra de dimensões mundiais. Pode chegar nele? Espero que não, mas o caminho está sendo construído. E o mais complicado nessa história é que o caminho está sendo construído pela maior economia e o poder político mais forte do mundo. Então você fica muito mais preocupado com o desenvolver dessa história. Mas dizer que é impossível entrar numa terceira guerra mundial é erro de análise básico, tá, gente? Agora, óbvio, a gente vai ter muita gente fazendo intermediação, muitos países tentando resolver diplomaticamente a situação, porque é o ideal, mas a gente perdeu completamente a confiança na palavra americana, porque o Trump ele pode falar assim, concordo, e amanhã tá jogando uma bomba em cima de você. Agora cabe os americanos a resolver também o seu problema, porque eles têm um líder totalitário que, uma coisa pra mim é muito clara, o Trump ele quer entrar na história, e ele quer entrar na história de alguma forma. Ou ele vai entrar na história ganhando o Prêmio Nobel da Paz, que ele não vai ganhar, ou criando toda uma estrutura que inaugurou a Terceira Guerra Mundial.